Nessa aula você vai aprender a lançar os conduítes através do plugin OF Elétrico. Para isso você vai clicar então no comando construir conduítes. Nós já estamos no menu do OF Elétrico, pode observar pelos ícones. E aqui você clicando nesse comando, a gente vai ter acesso a essa janela para começar o lançamento desses conduítes. De início a gente vai utilizar o incluir pontos de teto. Observe que todas as opções de comando existe um atalho, caso você não queira utilizar o mouse todo momento para vir aqui configurar, você pode utilizar as teclas de atalho para configurar. Eu gosto de trabalhar também a 45 graus, mas fique livre para utilizar a opção que você quiser. É claro que para materiais rígidos, né, eletrodutos rígidos, você só vai conseguir trabalhar 45 a 90, mas os demais conseguem trabalhar em qualquer uma dessas opções aqui. Depois disso, aqui em tipos de conduíte, a gente pode deixar reforçado para o teto e a gente pode deixar esse corrugado para as paredes, né? Um diâmetro inicial de 25. Não vamos utilizar o preenchimento dessa disciplina aqui. Isso se trata de possibilidades de filtros futuros, que vocês vão aprender depois. E sobre a orientação do conduíte, a gente vai inicialmente utilizar a vertical, mas você pode também controlar isso através dessas opções, vertical e horizontal, para que o conduíte saia na direção que você realmente deseja, na lateral, acima, abaixo, conforme o seu fluxo. Feito isso, então a gente seleciona, usa o botão selecionar e agora a gente vai traçar o caminho que quer. Então eu vou sair do quadro, depois eu vou passar por essa luminária, depois por essa e quero vir até aqui. Esse é um traçado para vocês entenderem como é que se faz, né? A concepção, vocês fiquem à vontade para fazer conforme vocês quiserem e nos projetos de vocês também serão decididos os caminhos aí por vocês, tá? Então, they ask, o plugin vai lançar esse caminho que eu solicitei inicialmente e a gente vai observar que ele dá uma mensagem aqui: não foi possível criar alguns elementos no traçado com o requisito de ângulo escolhido, ou seja, como esse material é flexível, se os pontos não estão alinhados a 45 graus exatamente, ele sai do 45 e vem para o livre, mas ele faz o traçado que você pediu. Se isso fosse um eletroduto rígido, isso teria gerado um erro e você teria que corrigir a posição dos pontos para que realmente fiquem a 45 graus. Então, sendo assim, vamos continuar o nosso traçado. Então, eu posso aqui ter várias opções de continuar se eu não interromper o comando. Então, eu posso teclar Enter, ele vai retornar se eu não interromper. Se eu interromper, eu tenho que selecionar novamente no botão. Tá? Então, cliquei aqui na, tomada, na caixa de passagem, vou clicar nessa tomada e depois nessa, por exemplo, tecla ESC novamente. Ele vai traçar. Agora eu posso repetir com a tecla Enter, porque eu não saí do comando. Clico aqui e depois venho para esse interruptor. ESC novamente. Agora eu vou repetir com Enter. Vou clicar aqui e depois nessas tomadas. Tecla ESC. Ele vai fazer o traçado. Para fazer essa tomada, a gente vai precisar utilizar a terceira opção. Então eu vou fazer primeiro as que estão sendo possíveis com pontos de teto e depois a gente volta lá para fazer essa. Aqui na cozinha, a gente vai teclar Enter novamente, ó. Eu saí do comando, então toda vez que eu sair, que eu movimentar a tela, eu preciso selecionar novamente. Então vou clicar aqui na caixa de passagem, vou vir para esse interruptor. Depois eu vou repetir com Enter e vou traçar daqui para cá e depois para cá. Enter novamente, vou traçar daqui, depois aqui, aqui e aqui do ESC. Por que eu não peguei essa? Porque essa está mais baixa, essas estão a altura média, né? Então agora eu vou traçar dessa para essa, vou repetir com Enter, vou clicar nessa e depois nessa. E ele vai traçar exatamente. Você pode escolher também fazer esse traçado, esse lançamento no 3D, se você conseguir ter essa visão, né? Estou fazendo em planta porque algumas pessoas ainda têm dificuldade de lançar em 3D. Mas você pode sim criar uma vista 3D e lançar esses pontos em 3D. Vamos agora aqui para o quarto.
Agora eu vou sair dessa caixa, uma vez que eu já saí do quadro para aqui, passei por aqui, vou vir para essa caixa, depois para essa, e aí eu vou descer nesse interruptor, passar por essa tomada, chegar nessa outra tomada e chegar então no interruptor. Vou teclar ESC e ele vai fazer esse traçado conforme eu pedi. Agora eu vou retornar com o Enter, quer dizer, mexer na tela não tem jeito, né? Selecionar novamente, clico aqui, aqui, aqui e aqui, pressiono ESC, ele vai fazer esse traçado para mim, conforme a gente pediu. Agora, se você observar, ele ocupou uma saída que eu preciso para o interruptor. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou fazer primeiro o interruptor para ele não usar a saída que eu quero. Então eu vou selecionar aqui novamente, clicar aqui, teclar ESC. Agora sim, ele vai me deixar livre para usar a outra que eu quero aqui. Esses ajustes depois a gente pode fazer assim que terminar o lançamento para ela não ficar muito grande. Então vou selecionar novamente, vou pegar a caixa, vou clicar aqui, aqui e teclar ESC. Então se você observar quais são as saídas que você deseja antes de fazer o lançamento é mais importante, tá? E se você usar, se o plugin usou uma que você deseja, então você desfaz e vai primeiro para o caminho correto. Eu queria exatamente assim, e vocês observaram que ele saiu daqui, antes ele utilizou essa para pegar o 45 e veio para cá. Então eu tive que desfazer, ok? Agora, eu quero alimentar esse ar-condicionado e vou passar por aqui e vou chegar no quadro. E o plugin pode lançar de uma forma mais livre, mas depois a gente pode fazer esses ajustes manuais para ficar o traçado. Eu tenho toque, então eu costumo deixar o traçado bem bonito, bem fácil de entender. Se você não tem preocupação com isso, deixa o traçado do plugin. Eu prefiro traçar corretamente. Então vou selecionar aqui, clicar no quadro, clicar na caixa e clicar aqui. Ele vai fazer um traçado livre, né? Mas a gente pode arrumar, olha só, ele faz livre, então ele passa por cima das coisas. Mas depois a gente vai arrumar isso para ele vir reto aqui e fazer 45 graus de uma maneira que a gente consiga deixar mais bonito. Se você quiser um macete para isso, eu vou desfazer aqui para você entender como é possível gerar um macete para o plugin obedecer aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu posso pegar essa caixa aqui, criar uma similar dela, colocar aqui no alinhamento que eu desejo que ele fique, né? Por exemplo, a 45 graus, mais ou menos. E aí eu passo primeiro por aqui e depois eu vou enganando ele, né? Olha, selecionar, eu clico no quadro, depois eu clico aqui, depois aqui, depois aqui. Aquela caixa não tem necessidade dela, é só para ele poder fazer o caminho mais arrumadinho. Olha, eu posso simplesmente deletar essa caixa aqui agora, posicionar o meu conduíte de uma forma mais alinhada, olha. E depois com o comando trim, esse comando aqui do Revit mesmo, eu consigo ajustar e deixar ele mais organizado. Isso a gente vai fazer quando concluir todo o lançamento, para não ficar tornando a aula muito longa, ok? Então esse é um caminho possível. E se utilizar, você coloca outras caixas simplesmente para fazer o traçado, depois você deleta essa caixa, ou pode até deixá-la também, dependendo da situação. Né? Pode deixar a caixa, que é só para ter uma infraestrutura mais organizada. Feito isso, então, a gente vai lançar agora o, os quartos aqui no fundo. Né? E aí eu vou clicar em selecionar novamente, porque eu interrompi. E aí a gente vai pegar, por exemplo, essa caixa. Acabei não pegando aqui direito. Deixa eu chamar o comando novamente. Selecionar. Vou pegar aqui. Vou pegar essa aqui e depois vou vir para cá. E depois vou vir para essa. E aí eu vou descer nesse interruptor, passar por essa tomada e vir para essa. Esse é o caminho que ele vai fazer inicialmente para a gente. Tá lá. O caminho exatamente como eu solicitei.
Agora, observe mais uma vez que o que é que acontece? Eu quero usar esse caminho aqui para vir para essa descida. E ele pegou. Então eu vou desfazer esse trecho aqui, olha. Vou desfazer esse trecho, porque eu quero que ele venha para cá primeiro. Então eu posso fazer isso, ó. Primeiro eu venho para cá, que aí eu já utilizo a saída que eu desejo. E agora eu repito com Enter e faço dessa aqui para essa daqui, olha. Aí vai ficando exatamente como eu quero. O traçado é meu, sou eu que determino como eu quero ir. E assim eu vou fazendo todo o traçado, ok? Então, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou lançar todos os conduítes e aí a gente vai fazer uma pausa, você vai concluir esse lançamento e as correções a gente faz também junto na próxima aula. Até lá!